Beleza aí, pessoal? Nesse vídeo aqui eu pretendo mostrar para vocês a montagem do cárter aqui no bloco do motor e também a montagem do volante. Vamos lá, eu vou falar do cárter para vocês. É um cárter novo, porque vocês viram aí nos vídeos anteriores que o cárter estava amassado e principalmente ele não tem, o cárter que estava aqui não tinha o furo do sensor de nível de óleo, que é o sensor de nível de óleo que vai para o check control, tá? Então fica aquela luz ali piscando se caso o sensor tiver com problema ou tiver com um nível de óleo muito baixo. Então esse aqui tem o acesso. A gente não está com o sensor em mãos aqui, mas provavelmente a gente vai conseguir. Caso a gente não consiga, basta a gente parafusar uma chapa aqui no lugar, colada, né? A gente põe um silicone, um anel de vedação, alguma coisa assim, e parafusa aqui. E aí quando tiver o sensor em mãos, mesmo com o motor lá no carro, é muito fácil de colocar esse sensor no lugar. Então a gente não tem problema nenhum. O cárter estava amassado, não estava compatível com o projeto. Primeiro que não tinha o lugar para o sensor, segundo que estava com o fundo todo amassado. Num motor zero desse, feito com tanto carinho e com tanto custo, né? Obviamente, não compensa. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês antes de efetivamente colocar esse cárter no lugar? E aí vai um pouquinho de história também. Vocês vão ver que aqui dentro, esse cárter, se você for comprar, ele não tem essa chapa, tá? Ele não tem esse defletor aqui, é um cárter vazio. E por quê? Nos motores família 2, eu não sei mais ou menos o ano em que começa a usar isso aí, mas já é na fase 2, ou seja, já é pós 87. Eles não usam mais uma junta simples com um defletorzinho pequenininho dentro do cárter. Eles usam uma junta que eu espero colocar aí para vocês na tela, que ela é vulcanizada, uma junta de borracha com o defletor na própria junta. E eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal, aquela junta, eu só consegui montar aquilo que ficasse perfeito uma vez na vida. Eu acho que foi até por sorte do que qualquer outra coisa, porque sempre dá vazamento, mesmo que ela não dê vazamento nos primeiros meses, depois ela acaba dando, e ela é cara, cada dia ela tá mais cara, cada dia ela tá mais raro de achar, porque ninguém quer usar aquilo. Então junta duas coisas aí, não funciona bem, o defletor dela é praticamente uma piada, porque é muito pequeno ali, ele não cumpre a função que eu já vou falar para vocês, e a parte de junta pode dar vazamento pra caramba. E o que a gente tinha antes no Família 2 que eu falei para vocês? O cárter é praticamente igual externamente, só que mais ou menos nessa altura aqui ele tinha um defletorzinho. E qual a função do defletor? Ela tem duas. Primeiro, ele garante que quando você faz uma curva e o carro incline, né, ou tenha muita força centrífuga para um lado ou para o outro, que o óleo vai todo para um lado ou todo para o outro, ele garante que o óleo demore para ir para o lado contrário onde está o pescador. Embora o cárter tenha essa parte mais baixa, que é exatamente onde fica o pescador, para poder concentrar aqui uma certa altura, né, um certo nível de óleo. Mas pode acontecer de você fazer uma curva, por exemplo, muito forte à direita e com o carro muito inclinado e quase todo o óleo vir para a parte esquerda aqui e de repente ficar pouco desse lado. Então, um defletor, não no caso daquela junta que eu falei para vocês, ele diminui o movimento um pouco do óleo, diminui esse risco, né, de repente ter uma pane seca de lubrificação ali, mesmo que muito rápida, que já pode causar algum dano. Outra coisa que ele tenta evitar é essa massa de óleo toda, fica toda de um lado, do outro numa curva, e o virabrequim batendo naquilo, ele perde eficiência e acaba espumando o óleo. Coisa que aquela junta com o defletor também não ajuda muito, porque ela é meio vazadona demais, então ela não impede muito isso. Então aquilo lá é meio que, sinceramente, para inglês ver. Então, baseado em cárter de outros carros que eu já vi no próprio Família 2, antigamente, que tinha um defletor menor, eu fiz esse daqui que vocês estão vendo, e vocês podem ver que posicionar melhor aqui. É uma chapa relativamente simples, acompanha o desenho. Existem uns cantos aqui em que o óleo que vai ficar caindo aqui por causa do virabrequim em funcionamento, ele vai escoar tudo para cá, então tem cantos para ele descer. O buraco aqui que entra o pescador. Aqui no canto também tem um vão de acesso considerável, e desse lado aqui também tem esse vão enorme, que é exatamente para aproveitar o escoamento daqui do bloco, que ele escoa do cabeçote, escoa por aqui, ele já cai aqui nesse canto também. Outra coisa que eu me esqueci de falar, quer dizer, eu lembrei agora que eu não posso deixar de falar, é o seguinte: o cárter mais antigo, que tem o mesmo formato, ele não usa aquela junta de borracha, e ele usa essa junta aqui que é de cortiça, tá? É a cortiça com mais algum material, e essa junta é muito barata, pessoal. Essa junta aqui custa
10, 15% do preço da outra, e ela é mais eficiente. Essa junta, ela é usada em larga escala, ou claro que hoje não se usa mais na linha automotiva, porque hoje é tudo com junta líquida, o robô vai lá e passa o silicone e monta a peça no lugar e acabou, tá tudo perfeito. Já quase não se usa junta em muitas peças automotivas, mas antigamente se usava bastante isso aqui, e desde que bem montado, existem duas técnicas para montar, eu vou falar disso aí logo logo, a chance disso aqui dar vazamento é mínima, é mínima. Tá, claro, pode acontecer se o cárter estiver empenado, se tiver algum problema, mas se você respeitar aí, fizer uma boa observação e ajustar o que precisa, resolver os problemas que precisam aí, um cárter riscado, empenado, amassado, e souber aplicar, essa junta aqui resolve o problema com um preço muito melhor do que a outra. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, você compra um jogo de junta, e isso eu vou ser bem sincero. Pera aí, eu vou pegar o jogo. Então, pessoal, agora você compra um jogo de juntas esse aqui. Agora vem bonitão, né? Escrito clássicos, né? Para veículos que marcaram época. E aqui abrange quase todos os Cadete, Monza, tá? Então a gente tem aqui, ó, motor GM OHC 2.0 EFI MPFI, né? Um jogo de junta completo. E beleza, vem muita coisa aqui dentro, pessoal. Vem coisa que a gente não vai usar nesse motor, que usa no EFI e por aí assim vai. O problema é que eles mandam isso aqui, ó. Até que é uma borracha boa, tá? Uma borracha boa. Tem essa junta aqui de borracha. Vocês podem, o formato dela é o mesmo formato daquela de cortiça. Deixa eu colocar aqui mais ou menos na posição. Ela é mais mole, mas dá pra vocês terem uma ideia. Tá aí, ó. Ela vai assim, só que ela é aberta aqui desse lado. Claro que desse lado aqui não. É uma junta dobrada, ela é bem produzida. Só que, pessoal, eu já usei isso aqui. E como se usa? Você pega aquela junta de defletor que eu te falei, você se mata com estilete, com alguma coisa para tirar a borracha daquela junta, porque ela é vulcanizada na chapa. E aí você veste isso aqui em volta e não vem os espaçadores, você tem que comprar à parte os espaçadores. E aí você faz o que você quiser aí para acreditar que isso aqui não vai dar vazamento. Eu nunca vi isso aqui funcionar. Todo mundo que eu já conversei, que já mexeu com essa junta aqui, fala que, cara, dá vazamento pra caramba. Então é caro. Essa aqui dá trabalho demais para montar, porque para você tirar ela do defletor é um absurdo. Então, sinceramente, o resto das juntas, legal pra caramba. A junta que vem da tampa de válvulas, ela é bem alta, o material é muito bom, mas aquela ali não é legal não. Mas enfim, pessoal, falei demais. Vamos efetivamente para essa montagem. Bom, pessoal, a gente tem duas formas de montar essa junta, como eu falei para vocês. E a forma original, digamos assim, a forma mais antiga que se montava até em fábrica, é o seguinte. Você coloca essa junta aqui mergulhada no óleo, tá? Pega um potinho de óleo, não dobra a junta, mas coloca ela dentro de um lugar que você possa completar com óleo e deixa ela aí, sei lá, 15 minutos, meia hora, para o óleo penetrar nessa junta. Depois você limpa ela com um pano, deixa ela bem seca, tira todo o excesso possível e aí você pode montar a junta assim sem problema nenhum, que na grande maioria dos casos não dá vazamento. Mas existe a tecnologia também. O que você acha? Tecnologia do silicone? É, porque a cada dia que passa os produtos estão ficando cada vez melhor, né? Hoje, como eu falei aqui no começo do vídeo, vem um robô e passa silicone num cárter desse, encaixa no lugar e fica tudo certo. E é chamado de junta líquida e os silicones evoluindo cada vez mais. E o que a gente pode fazer aqui também é limpar essas peças e montar com silicone. O que você acha? Eu acho uma boa. Vou fazer até no estilo também, porque é GM, né? É uma Tô GM. fazendo também. O pessoal vai te matar, hein? É, mas não é verdade. É. Não é Abarth. Quando não tem óleo debaixo do motor GM. É porque tem... É porque não tem, né? Porque não tem. Que aí ferrou. Então, pessoal, o que eu pretendo fazer aqui, até porque o motor está desmontado, está numa posição favorável, dá pra gente passar o silicone com muita tranquilidade, respeitando passar um cordão muito fininho, bem fininho mesmo, que é só para eventualmente algum risco, algum pequeno desnível seja compensado por essa cola. E não lambuzar do jeito que vocês viram aqui, que tinha escorrido para tudo quanto é lado, que é perigoso. Até porque esse silicone aqui, mesmo que você eventualmente fosse lambuzar pra caramba, ele não vai se soltar com o óleo, nem com a temperatura. Então ele não vai acontecer aquele desastre que aconteceu nesse motor. Mas para que a gente vai encher de produto aqui se ele não vai ser eficiente, né? Então a gente passa o mínimo. Então o que eu pretendo fazer aqui agora? Vou limpar esse cárter aqui com desengraxante,
Vou limpar a junta também, porque a gente pega ela com a mão, tem uma certa oleosidade. E vou limpar o bloco também. Nada demais. No caso aqui, como sobrou desengraxante da pintura que a gente fez no cofre do motor, eu vou aproveitar e usar o desengraxante mesmo, mas pode ser com thinner. Ou como eu já falei para vocês e mostrei na bomba, se não me engano, usa limpa-contato que também serve. Pessoal, para eu conseguir passar o silicone ali sem ficar fazendo muita besteira, ficar passando o dedo e tudo mais, eu já mostrei isso para vocês em algum vídeo. Vou usar uma seringa aqui, no caso é uma de 10 ml, mas acho que é de 20 ou alguma coisa assim, que é um pouco maior, o bico dela é um pouquinho de lado e tal, ela é melhor. Eu uso uma seringa dessa daqui e o legal é que você põe o silicone aqui, acaba colocando a agulha na ponta e ele não entope, não seca e é fácil de aplicar, você não precisa ficar apertando nada, né? Mas aquela seringa um pouco maior, com o biquinho de lado, ela é melhor. Eu acabei comprando essa para testar, mas aqui o bico não dá tanto ângulo para trabalhar, mas tudo bem, dá tranquilo. Aqui eu vou fazer um cordão de silicone. Eu coloquei o motor nessa posição para a gente poder gravar, porque obviamente seria melhor colocar ele virado, a parte de baixo dele virado para cima, seria mais prático. Então eu vou passar o silicone aqui, depois eu vou passar o silicone no cárter, também vou mostrar para vocês, e na hora de montar, só que a posição não vai ficar das mais favoráveis para a câmera, porque eu não tenho como subir ela aqui mais, mas aí acho que não tem problema não. Então a minha mão provavelmente vai ficar na frente, mas depois eu mostro mais em detalhe para vocês. É isso aí, pessoal, pode ver que é uma camada muito fininha. Eu vou aproximar, deixa eu tirar o celular aqui do suporte, vou aproximar aqui. Fiz uma camada bem fininha, sempre pelo lado de dentro dos parafusos. A junta ela é larga, então eu não preciso me preocupar em vir alinhado no meio da junta e depois fazer a curvinha, até porque depois vocês vão ver a borda do cárter. O meio dela tem uns rebaixos ali, ou ressalto, dependendo do lado que você está observando. E aquilo ali contribui para o meio da junta não ficar tão pressionado quanto as laterais da junta. Então por isso que eu escolhi a lateral interna. Passei a volta toda. Vocês podem ver que o caminho todo é fininho. Não tem nada muito grosso. Aí, pessoal, uma camada fininha, vocês podem ver uma bordinha ou outra, eu deixei um pouquinho mais, sempre pelo lado de dentro do parafuso, até porque não compensa eu ficar enchendo essa canaleta aqui do cárter de bobeira. Então agora eu vou colocar o bloco numa posição mais favorável para a gente montar. Bom, pessoal, eu coloquei o motor virado para cima para ficar mais fácil, já que a gente está com ele desmontado aqui.
A gente vai montar na posição um pouco mais confortável para a gente colocar as peças no lugar. E agora, para a gente posicionar essa junta, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque como a gente está trabalhando com uma cola, senão a gente faz uma lambança aí. Então, vamos com bastante calma. Depois que a gente tiver certeza que está praticamente tudo bem alinhado nos buracos, aí eu coloco o cárter aqui por cima e a gente finaliza. Tá, aí tá bem assentado, agora vamos posicionar o cárter. Agora, pessoal, para eu conseguir colocar os parafusos aqui, eu vou pegar uma chavinha de fenda só para a gente dar uma ajeitadinha na junta, que ela fica um pouquinho para fora. Então, se você não der uma ajeitadinha na junta aí com uma chave de fenda, você fica ali se matando com o parafuso. Apesar que, se eu quiser colocar esse parafuso aqui, ó, ele já vai pegar a rosca. Ó, esse daqui já pegou rosca. Esse aqui também tá fácil. Posso colocar primeiro os parafusos que estão mais fáceis. Não vou nem apertar, só vou começar a rosca neles. Uma coisa legal que eu queria falar para vocês aqui, que eu separei. São 14 parafusos, pessoal, nesse cárter. Então eu separei aqui, os parafusos estavam todos bagunçados. Todos esse tipo de parafuso aqui, ó. Que é esse tipo que vai no cárter originalmente. Deixa eu pegar um deles aqui para aproximar, que ele tem essa cabeça com essa arruela já, né, numa peça só. É exatamente esse tipo de parafuso que vai nesse cárter, em todos os modelos, tá? E a maioria, infelizmente, está com parafusos diferentes. Não que isso tenha muita importância, nenhuma importância estética, mas como tinha os parafusos aqui, é uma coisa que eu acho legal, a gente sempre faz. Quando eu sempre desmonto o motor assim, o que está faltando de parafuso eu recoloco, e se eu tenho parafuso no padrão que ia, eu não hesito não e coloco no lugar. Principalmente esse tipo de parafuso aqui, porque ele fica melhor do que um parafuso e arruela, até mais fácil de colocar também, né? Então, eu acredito que fica, além de bonito, fica mais prático também para trabalhar. Pessoal, sempre surge a dúvida de quanto apertar uma junta dessa. O que eu posso dizer para vocês é que não é muita coisa, e como a gente está trabalhando aqui com uma cola, né, com silicone, então a gente não precisa exagerar. Na original, que tem o defletor e também tem o limitador de torque, que é uma roelinha sem vergonha que vai no meio do caminho, ali ele pede 10 newtons, né? Em torno de 1 kg aproximadamente, e não é muita coisa. Agora aqui a gente aperta um pouco menos. O que eu costumo fazer? Encostar todos os parafusos até você perceber que realmente, porque aqui se eu colocar o dedo aqui, ó, eu percebo que a junta está solta ainda. Eu não apertei o cárter, o parafuso está solto. Então eu aperto até ele pressionar, depois eu espero aqui o tempo de 12 horas ou 24 horas, que é o tempo de cura desse silicone, e dou um reaperto para que o parafuso não solte. Basicamente você precisa fazer isso. Pode apertar em sequência ou cruzado, tanto faz, não tem muita importância, porque a gente não vai dar um aperto exagerado. Então não é uma coisa que precisa se preocupar com sequência de aperto. É claro que provavelmente não dá para vocês terem essa noção no vídeo se eu estou apertando muito ou não, mas o fato de eu estar usando uma chave canhão já dá pra gente saber que eu não estou apertando demais. Mas de qualquer forma,
Um método fácil de você saber se está tudo relativamente apertado: encosta todos os parafusos, depois repassa por todos. Não tenta apertar um até o torque final que você deseja. Encosta todos, ó. Por exemplo, encostei esse e a gente vai encostando todos até ele começar a apertar a junta. Aí a gente tem mais ou menos um equilíbrio e consegue dosar o quanto a gente vai apertar todos os parafusos e também fazer o cárter realmente assentar. Não vai ter um lado mais alto do que o outro e você está apertando demais um lado, aí o outro lado da junta começa a escapar para fora da borda aqui, então acaba ficando um negócio bem ruim se você exagerar e quiser apertar de uma vez. Se vocês repararem, eu comecei dando aperto aqui. Só o fato de eu ter apertado todo o resto do cárter se aproximou mais da junta e o parafuso está solto. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas acho que dá pra ver sim a chave mexendo aqui. Ele tá solto. Então, aqui também já ficou mais solto. Então, se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que à medida que você vai dando volta, em volta do cárter apertando, os parafusos que você já apertou, eles vão ficando um pouquinho mais frouxos do que você tinha apertado. Só toma cuidado para não se empolgar e acabar apertando demais todos os parafusos. E outra dica, pessoal: quando você está trabalhando com cola, principalmente esse tipo de cola que não é uma cola de contato, você aplica ela e já coloca a peça, não é uma cola que você precisa esperar secar para unir as partes, então ela se torna escorregadia, tá? E se você começar a apertar demais, a junta começa a deformar e querer ir para fora. E quanto mais você aperta, mais você força a junta para ela expandir e ir para fora, ao ponto que ela chega até a rasgar. Então é por isso que eu vou dar mais uma repassadinha de aperto, muito pouca coisa aqui, bem pouquinho, que agora ele assentou por completo, e só depois do tempo de cura que eu vou efetivamente dar um aperto um pouquinho maior, que é só para o parafuso não soltar. Não é para tirar sangue, não é para torquear como se fosse um cabeçote, porque esse motor aqui na verdade é um motor muito robusto, bem eficiente pela idade do projeto dele, ele é excelente. Mas esse cárter, esse tipo de junção, não sei se é por causa das emendas, alguma coisa assim, ele é muito chato para dar vazamento. Então, se a gente não tomar um cuidado aqui, fica vazando mesmo. Então aí, pessoal, trabalho finalizado do cárter. Eu vou esperar o tempo de cura dele. Enquanto isso, eu vou colocar o volante do motor. Mas antes, pessoal, eu queria mostrar para vocês de perto como fica a junta, como ela ficou assentada. Não aparece silicone para fora, nenhum tipo de cola, nada escorrendo aí. Não pela questão da estética, mas é claro, tem muita gente que prefere que não fique aquela coisa feia, né? Mas para vocês terem uma ideia, que passa uma camada fina, não fica escorrendo aí para fora, não fica fazendo muita sujeira. Para vocês terem uma ideia também que a junta não fica esmagada demais. Vou aproximar bem perto aqui de um dos parafusos. Dá para ver bem aí. Vou aproximar nesse daqui, ó, no canto. Dá para ver que a junta não fica amassada. Aí depois que a gente esperar esse tempo de cura, talvez amanhã, porque agora eu vou só finalizar com a montagem do volante, então é melhor esperar até amanhã mesmo. Aí eu dou um reaperto no cárter todo e a gente vai poder seguir para o próximo passo de montagem do motor. Pessoal, eu ia começar efetivamente a montagem do volante do motor e o conjunto de embreagem, mas aí o que eu fiz? Eu vou colocar de pé aqui o volante, encostado aqui no motor mesmo. O que eu fiz? Eu lavei o motor, eu lavei o volante do motor, que é essa peça aqui, para quem não conhece, pesado, tem mais de 10 kg de ferro aí, para poder tirar a sujeira, que ela estava bem suja. Quando eu desmontei, eu vi que ele tinha várias ranhuras típicas de usinagem no torno. Isso já confirmava que a embreagem tinha sido trocada há pouco tempo, até pelo estado também do platô e do próprio disco. E pela usinagem aqui, a gente já imaginou, bom, não vamos precisar mexer com retífica de volante do motor, né? Porém, depois que eu lavei, eu percebi que ele tem umas manchas, e essas manchas aqui indicam um queimado de embreagem. E provavelmente quando o carro estava falhando, antes dele vir para cá, e com certeza não foi o Beto, mas esse carro estava falhando bastante, estava bem fraco, então alguém com certeza ficou exagerando, queimando embreagem para esse carro andar, porque com
um disco tão novo, platô novo e o volante usinado recentemente, não era para ter esse tipo de marca. Eu vou tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar foco, mas vocês conseguem ver a coloração aqui como é diferente do resto da pista. Vou movimentar assim, dá para ver escuro aqui. Do outro lado também tem umas manchas. Isso aqui não é uma coisa assim, nossa, preciso me preocupar pra caramba demais. Não, não é nada disso. Porém, como a gente está montando o motor inteiro, tem um custo alto e uma retífica aqui do volante não é uma coisa absurda. No caso aqui foi usinado. Alguém colocou no torno, deixou ele lisinho com a ferramenta lá do torno com a vidia. Mas no caso da usinagem na retífica, na verdade da retífica lá na retífica, é usado um equipamento com pedra que traz umas ranhuras melhores aqui. Fica até um acabamento melhor, o funcionamento também é melhor e o desgaste do disco de embreagem é menor. O que a gente tem que fazer aqui? Levar lá, eles vão medir a altura para a gente saber se tem condições de retífica. Se tiver condições, com certeza a gente vai acabar fazendo. Tá? E é o que eu indico para vocês, pessoal. Vai trocar uma embreagem, obviamente você vai estar fazendo um motor, é um custo alto, você tem que se preocupar com isso aqui para não ter que te remover tudo, né? Tirar câmbio e tudo mais. Por uma bobeira, porque imagina aqui, esse cenário, você está retificando o motor completamente, feito com tanto cuidado, a gente ignora isso aqui, pouco tempo depois, ou logo depois de montar, ele começa a vibrar, porque tem uma ondulação aqui, esse queimadinho já indica uma ondulação, então é uma coisa muito chata e muito triste. E o que eu indico para vocês, pessoal, vai trocar a embreagem, nem que você vai colocar uma embreagem recondicionada. Você olhou o volante está muito brilhante, está desse jeito igual tá a pista aqui do platô. Se o volante estiver muito brilhante assim, usina. Você vai falar, ah, pô, mas eu vou mandar retificar o volante do motor, vai baixar a altura dele? Vai baixar. Mas é muito pouco, pessoal. E se ele estiver perto do limite, ele já está perto do limite, ele já está no final da vida. Então se você falar assim, nossa, vou baixar, sei lá, 0,2, 0,3 do volante e vai ficar no final o meu volante. Então é porque ele já está no final da vida. Tá? E se você pensar assim, ah, mas eu vou tirar a altura e aí eu não vou ter espaço para margem para nada. Mas se você não tirar, você vai ter uma embreagem patinando, vibrando, te dando dor de cabeça, gastando o disco mais fácil. Enfim. É um item de consumo, é como um pneu. Não adianta você imaginar que, olha, chegou no final da vida do pneu, eu vou carregar o carro nas costas e não vou andar. Mas eu tô falando isso porque tem muita gente que se acha muito especialista, não que eu seja demais, mas a verdade é assim, pessoal, se você for usinar, tá no final da vida, você acha isso aqui usado, tá? E não é um absurdo, isso aqui é relativamente barato, desses motores GM, então, com injeção eletrônica que saiu uma pancada, você acha muito fácil. Do carburado é até um pouquinho mais chato de achar, que ele é mais fino, tá? Ele é um pouquinho mais leve, mas esse daqui é muito fácil de achar e fica excelente, pessoal. Você monta com ele ruim, a embreagem não fica legal, ela fica macia tal, mas pouco tempo depois ela já está meio vibrando. Se ela não vibra em todas as situações, mas algumas ela vibra. Se você faz esse processo de usinagem, demora muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, meu carro eu troquei a embreagem, deve fazer aí pelo menos de 10 a 12 anos. Tá? Esse carro, nesse tempo, rodou uns 80 mil quilômetros e tá tudo certo, tá tudo bem. E já judiei bastante. Não vou falar para vocês que já não judiei, porque eu já reboquei muito cadete com o meu cadete. Bastante, em subida, sabe? E tendo que dar umas mudanças de marcha, fretando, enfim, já judiei bastante. Mas foi feita uma usinagemzinha no volante, né? Uma retífica do volante. Então vamos lá ver como é que está esse volante na retífica. Bom, pessoal, o volante voltou da retífica. Eu vou mostrar agora para vocês como é um volante retificado e não usinado. Vocês podem perceber essas marcas de forma rotativa, né? É bem diferente do usinado, que fica parecendo um vinil com groove igual a um vinil. Aqui você tem uma marca rotativa porque é uma espécie de uma pedra, digamos assim, que vai fazer esse trabalho aqui de usinagem, né, de retífica no volante, e não propriamente o torno. Não que o torno seja um método ruim, mas esse método aqui de retífica, ele é muito melhor. Aí dá para ver bem no vídeo, é bem interessante. E então, pessoal, o volante ele vem aí com óleo, com graxa, alguma coisa assim de proteção, porque senão ele enferruja, né? Senão a pista vai começar a oxidar, e entregar uma peça assim para o cliente também é feio, né? Não ao cliente aqui do motor, mas eu como cliente da retífica chegar lá e o volante estiver levemente enferrujado, alguma coisa assim. Então ele sempre vem com óleo de proteção, muitas vezes é um óleo mais fino, mas pode ser graxa também, não tem problema. Então, se ele tiver com graxa, você vai ser obrigado a lavar. Se ele tiver com óleo, um desengraxante aqui na pista resolve o problema. Se ele tiver com graxa,
Aí você lava ele completamente, porque a graxa vai ficar impregnada tudo quanto é cantinho, e isso é um problema. Agora, se ele tiver com óleo de proteção igual esse daqui, basta limpar a pista. Olha aí, pessoal. Não é nada demais, mas acaba saindo alguma coisinha. E por que eu fiz esse processo aí de passar um desengraxante? Pode ser um thinner também, vai muito bem, para que a embreagem não seja contaminada, tá, pessoal? Isso é bastante importante, porque por menos que seja contaminado, é uma contaminação, então não custa passar um pano e dar uma limpadinha. Vamos colocar o volante. Pessoal, mais outra dica é o seguinte: os furos de fixação aqui do volante no virabrequim, eles têm uma distância diferente, então ele só encaixa em uma posição. Como ele é pesado, dependendo da posição que você está trabalhando, de repente você está só trocando o retentor de volante, dá uma olhadinha qual é a posição correta dele antes de ficar se matando segurando a peça pesada com parafuso na mão. Dá uma olhadinha, de repente você marca com uma caneta aí a posição, mas é importante falar que tem diferença aí. Pessoal, uma dica muito importante, na verdade é a mais importante, embora muita gente deva pensar assim, pô, mas está mostrando colocar um volante do motor, apertar 6 parafusos, é o seguinte: essa flange do virabrequim aqui, ela tem esses furos de fixação, a rosca, ele transpassa para o outro lado. Então o que acontece? Se você não usar um trava-rosca nesse parafuso, ele vai ter um vazamento pela rosca. Acontece, eu já vi acontecer, e aí a primeira coisa que você imagina, por conta de escorrer um óleo pela flange e melecar toda a traseira do volante, né, toda a parte de trás aqui do volante, é que o retentor está com problema. E aí acaba desmontando novamente, trocando o retentor, monta de novo e o vazamento acaba persistindo. Então é o seguinte, pessoal, tá aqui o parafuso do volante do motor. Para quem não conhece, é esse parafuso com a cabeça bem baixa. Você pode ver que a cabeça tem metade mais ou menos da altura de um parafuso convencional, normalmente 17 milímetros, tá? De cabeça. E vamos usar um trava-rosca. E o que eu indico aqui para vocês? Um trava-rosca de média fixação. Não vai usar o permanente, senão você está ferrado. Você vai ter que usar um maçarico para soltar depois. E o forte acaba sendo uma fixação muito forte. Pode ser meio generoso, não se preocupa com isso não. Não vai ter problema quanto a isso. Ou a intenção aqui do trava-rosca nem é travar a rosca, e sim dar uma vedada. É claro que é chato agora para você colocar isso no lugar. Como eu falei para vocês, ele tem só uma posição, eu já deixei levemente posicionado. E com a rosca limpinha, o parafuso escovado, bem limpinho, é fácil de você rosquear até encostar com a mão. Tá aí. Aí, pessoal, colocado, o que eu vou fazer agora é apertar esse volante com um soquete 17 milímetros, e o torque recomendado pela fábrica é de 60 newtons mais 40 graus. Pessoal, quando você está montando, se você quiser travar o volante, estando sem embreagem, obviamente, você coloca aí uma broca, um pino, alguma coisa aqui, e o volante apoia no próprio bloco, então você consegue trabalhar aí sem que ele fique girando. Tá aí, pessoal, volante apertado, não esqueçam, em hipótese alguma, de um trava-rosca aqui. É claro que na hora de soltar ele vai sair, tá? Uma ferramenta pneumática ou mesmo na mão ele sai, basta ter uma alavanca, não é nada absurdo, não vai grudar de uma forma extrema, nada disso. O que vai acontecer é que na hora de você tirar com a mão ele vai ficar um pouco mais duro para tirar com a mão. O importante é, ele vai vedar o óleo. E acontece também, às vezes, de vazar o óleo até aqui. E aí contamina a embreagem, você acaba perdendo a embreagem. Infelizmente eu já vi isso daí acontecer. Tem um vazamento, você acredita que é retentor, quando desmonta tudo, tira câmbio, tira embreagem, você vê um vazamento aqui. Aí a primeira coisa que você imagina é, está vazando no eixo piloto do câmbio. E depois você percebe que não, do lado do câmbio está relativamente seco e aqui está sujo, e foi uma bobeira dessa daí. Vamos colocar a embreagem. Pessoal, para colocar a embreagem aqui eu fiz a mesma coisa, dei uma boa limpada aqui no platô. Eu vou usar para centralizar o disco esse eixo piloto aqui de câmbio, mas desde que você consiga, por exemplo, uma chave qualquer que acabe entrando aqui,
no furo do virabrequim, para você poder colocar o disco e pelo menos centralizar o máximo que conseguir, já está ótimo. É óbvio que tem ferramentas especiais para isso, mas como é o caso de uma coisa que a gente consegue fazer com uma ferramenta não alternativa, né, mas consegue fazer com cano, se você quiser, então eu acho que não tem por que se preocupar muito com isso. Basta passar aqui no meio do disco da embreagem. Então o que a gente faz? Coloca o disco aqui e coloca esse eixo lá para dentro para que a gente centralize o máximo possível. Antes disso aí eu quero mostrar para vocês o parafuso que vai na embreagem. Muita gente substitui esse parafuso aqui por outro tipo, mas para você ver as características, de repente você desmonta aí, tem um ou outro diferente. Esse aqui é o parafuso que vai originalmente lá. Se não me engano a rosca é M7, acho que 1 mm, não tenho certeza, mas a cabeça aqui 11 mm, tá? Então pessoal, agora a gente pega o platô, coloca aqui sobre o disco. Não precisa se preocupar com o alinhamento ainda, que a gente tem que apontar pelo menos 2 parafusos para a gente parar de segurar esse peso todo, né? Então vamos rosquear um parafuso aqui, pronto, já ficou no lugar. Vou rosquear o parafuso no sentido contrário aqui, na posição contrária. Agora sim a gente consegue colocar os outros. E agora é o seguinte, pessoal, eu vou encostar um pouquinho o parafuso de cima aqui. Vamos dando uma volta, encostando sem apertar. Vocês podem ver que tem um espação aqui ainda em cima. O platô não está encostado. Qual que é a minha intenção aqui? Deixar o mais próximo possível para começar a sequência de aperto. Porque eu não vou montar isso aqui com uma ferramenta especial, nada disso. Porque existe uma ferramenta, para quem não conhece, que vai pressionar as molas aqui, essa mola central do platô. Você põe uma ferramenta aqui para travar, na verdade você coloca numa prensa para empurrar, põe uma ferramenta para travar e aí você monta centralizado e depois remove a ferramenta. Mas não é uma coisa muito necessária, ó. O disco lá dentro está preso já. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma voltadinha nesse parafuso, uma voltadinha nesse, ó, ficou livre. Vou encostar esse aqui. Deu uma encostadinha aí, uma encostadinha aqui. Esse aqui está longe, não encostou no platô ainda, agora ele encostou. Tá? Quando eu estou falando aqui encostar, é a cabeça realmente encostar aqui no platô. Nesse momento aqui, pessoal, já está difícil de mover o disco lá dentro. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar o meio dele aqui. Achei mais ou menos o meio. Vou vir para esse lado, para o outro. Vou achar mais ou menos o meio. Tá ótimo aqui. E o que a gente faz? Ó, esse aqui, esse parafuso aqui, entra a minha unha aqui atrás da cabeça. Então eu vou encostar ele. Encostou. Encostou esse aqui. Encostou. Agora a gente tem todos os parafusos encostados, porém, se eu pegar uma chave de fenda, ó, tem um espaço aqui atrás ainda entre o platô e o volante, tá? Eu não apertei. Mas como tá equilibrado agora aqui, eu venho aqui, dou meia volta em cada um. Eu vou fazendo isso até ele encostar. E por que eu estou usando uma chave canhão? Assim fica mais difícil de eu fazer força. Se eu usasse uma chave, uma pneumática, alguma coisa assim, ou mesmo uma catraca, eu ia acabar fazendo um pouco mais de força. Não que você não possa usar uma catraca, por exemplo, mas só para você ter um pouco mais de ideia de qual a intenção aqui. Então eu estou aplicando força aos poucos. E por quê? A intenção é não empenar esse platô, porque se você apertar um parafuso demais, por exemplo, você aperta aqui até o final, aí você centraliza, vem aqui embaixo, aperta até o final, mesmo que no sentido contrário, você vai empenar o platô. Então vamos aos poucos. Feita essa sequência de aperto, pessoal, o ideal aqui é a gente travar esse volante. Coloquei uma chapinha de ferro aqui em cima, desse tipo aqui, ó. Fiz uma chapinha aqui que me ajuda muito a travar o volante. A gente apoia no bloco e encaixa nos dentes ali do volante. E aí uma chave 11 mm mesmo
a gente vem aqui e finaliza o aperto. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, desculpa pelo foco. Eu não prestei atenção porque eu tô de lado aqui, numa posição que não dá pra ficar toda hora prestando atenção, e às vezes o celular se engana pra caramba, né? Infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Tem que tomar bastante cuidado e colocar trava-rosca nos parafusos e fazer essa sequência de aperto aqui na embreagem. Como vocês podem ver, a gente está usando a mesma embreagem que estava no carro, ela tinha sido trocada recentemente, e o Beto e o Rodolfo achando que não há necessidade de a gente substituir essa embreagem agora e de repente direcionar o recurso, que seria uma troca dessa de embreagem, para outras coisas que são mais complicadas de se trocar depois. Porque a embreagem, embora dê um trabalhão tirar o câmbio, trocar a embreagem, mas tem outras coisas aí relativo a motor, arrefecimento e alguma coisa assim, que é melhor investir nisso do que se preocupar demais com uma embreagem que rodou pouquíssimo, né? A gente se preocupou com o volante, porque realmente ele tá um pouquinho queimadinho ali, e o volante eu acabei, acho que esquecendo de falar, foi a primeira usinagem que ele tinha passado, foi muito baixa, foi tirado 0.1, dando uma margem de erro 0.2 de altura, a gente está falando em milímetros, então foi usinado extremamente leve, o que deixa margem para a gente trabalhar e deixar o volante maravilhoso. É isso aí, pessoal, até a próxima, valeu!